A maior parte das pessoas que passam em concurso trabalhava. Cara, Então, o que que acontece? Essa pessoa, ela tem uma parte da vida dela dedicada a isso. E essa parte, ela precisa ser importante. E aí entra uma questão que eu falo bastante, por exemplo, sobre quantidade de horas. A galera entra muito em neura sobre quantidade de horas. Quantas horas eu preciso estudar? Porque eu acho que eu estou estudando pouco. Eu estou estudando 3 horas, 4 horas, 5 horas, tá bom? Porque existe um mito meio prevalente na área dos concursos que só se eu estudar 8, 10, 12 horas eu vou passar. Isso não faz nenhum sentido. Até porque, para a maior parte das pessoas, estudar 10 horas vai ser mais perder tempo do que ganhar. Porque a gente tem um limite de conteúdo que a gente pode absorver ao longo do dia. o nosso cérebro é uma máquina que ela tem um limite de trabalho por dia. Exatamente. E depende também do sono que você teve, se você praticamente Depende da alimentação. limitação. Exatamente. E me fala, por exemplo, você que está estudou essa questão da mente humana no processo de aprendizagem. Entrando nesse ponto aí, como é que é? Qual a vantagem de você estudar tipo 4 horas por dia ou 8? Isso depende muito da pessoa. Você tem que testar o seu limite e não passar aquele limite. Como é que funciona isso? Rapaz, o negócio é longo. Vamos lá. Vamos lá. O aprendizado é majoritariamente associativo. Então, você liga aquilo que você está aprendendo a algo que você já sabia. Essa é uma das maneiras mais fáceis de você aprender. É por isso que, por exemplo, políticos e apresentadores de televisão usam tanto metáforas. A gente ouve no Congresso o político falando de orçamento público, que é um gigante, com base no orçamento doméstico. Por quê? Porque para dona de casa que está ouvindo, que é a base eleitoral dele, fica muito mais fácil de entender. Então, o aprendizado ele é uma questão majoritariamente associativa, e isso é importante. Vamos pensar no aprendizado como um quebra-cabeças. É muito mais fácil eu colocar uma peça adicional no quebra-cabeça quando uma parte dele já está montado. O que é essa parte montada? É o repertório que eu tenho. Se eu sou uma pessoa que ao longo da minha infância eu tive aprendizado de idiomas, eu aprendi sobre arte, eu li um pouquinho sobre direito, sobre política, sobre economia, quando eu for estudar para concurso vai ser muito mais fácil eu aprender. Então, quer dizer, eu já tenho muito mais peças do meu quebra-cabeça montadas. Se eu tenho muito mais peças do meu quebra-cabeça montado, é muito mais fácil eu colocar mais uma peça. Todo mundo conhece alguém que é muito inteligente, e para essa pessoa que é muito inteligente, parece que ela aprende tudo com muita facilidade. Se você tem um especialista numa área, às vezes você passa um conceito para ele e ele já pegou. Porque é um cara que parece que ele respira aquilo ali. Exatamente. Então, você às vezes está no início da explicação e fala, não, já entendi. O poder de ser específico? Do cara ser muito especialista? É o poder dele ter repertório. Quanto mais repertório você tem, mais fácil é você aprender. Quanto mais você sabe, mais fácil é você aprender. Então, respondendo a sua pergunta sobre quantidade de estudos. Essa questão da quantidade de estudos ela é um pouco complexa porque ela depende majoritariamente do repertório que a pessoa tem. Quanto mais repertório ela tem, presumo eu, maior é a capacidade dela de estudos, maior é a inteligência dela, e quanto maior é a inteligência dela, mais fácil é ela aprender. Quanto menos estudo, aprendizado, ensino formal e conhecimento uma pessoa tiver, menos horas ela vai conseguir estudar ao longo do dia, de forma eficiente. Então, se eu tenho mais repertório, eu consigo estudar mais horas. Por quê? Porque essas informações são majoritariamente informações que não são novas. E eu tenho capacidade associativa. Então, se eu sou uma pessoa que tem muito conhecimento, eu consigo estudar mais horas, porque esse conteúdo não é novo e todo conteúdo que chega eu consigo associar a alguma coisa. É como se as peças do Lego se encaixassem mais fácil. Como se elas fossem se encaixando. É tipo assim, não, ela cai em cima de outra peça. Mais exercitado ali, né? Mais acostumado mesmo a estudar. Fala que o cérebro é um músculo. Cara, da metáfora. Que aí você treina, ou seja, ele vai ficando cada vez mais resistente a novas cargas, enfim. É uma metáfora imprópria, mas, novamente, todo modelo é errado. Por que é imprópria? Me corrija. Pois é, porque a questão é que você dizer que o cérebro é um músculo significa que ele necessariamente vai ficar mais forte. Se eu treino meu bíceps vai ficar mais forte, mas o cérebro ele tem diversas áreas. Então não é porque necessariamente eu estudei direito que eu vou ficar melhor em música. É verdade. Entendeu? Mas se eu treino a minha parte superior do corpo, a minha parte superior do corpo vai ficar mais forte. Eu vou conseguir carregar mais peso. Mas o cérebro ele tem capacidades diferentes para situações diferentes. E se a gente for pegar, por exemplo, definições de inteligência, e aí a gente entra um pouco mais a fundo nisso, existem várias inteligências. Né? Se a gente for pegar um dos modelos mais aceitos que existe hoje, existem várias inteligências. Você tem inteligência verbal, espacial, musical, numérica. É do Gardner, né? É do Gardner. Então, esse modelo Gardner, ele é um modelo que já sofreu atualizações pelo próprio Gardner. E se a gente for partir do pressuposto que esse modelo é adequado para a discussão, isso significa que, beleza, eu sou um exímio músico, eu estou na Orquestra Sinfônica de Brasília. Significa que eu vou ser bom em direito? Não. Mas meu cérebro ele é muito privilegiado. Porque não é qualquer músico que consegue ser um músico de uma orquestra sinfônica. Então a gente tem que fazer essa diferenciação para que a gente não caia em alguns problemas, por exemplo, de transferência de aprendizado. Qual que é o mito prevalente?
Se eu fizer palavras cruzadas, eu vou retardar o envelhecimento e vou aprender mais palavras. Mentira. A única coisa que resolver palavras cruzadas vai fazer é você se tornar melhor em palavras cruzadas. O nível de transferência de habilidade é muito curto. Para você fazer uma coisa, você tem que treinar aquela coisa. Então você vai ficar bom em palavra cruzada. Mas a palavra cruzada, o pessoal dá muito para idoso. Sim. Porque exercita a memória e tal. Mas assim, é mais memória. Não necessariamente o idoso ele vai ter uma melhor resposta motora. Que também é importante. Não, negativo. Entendi. E tem uma outra questão também. A gente não sabe o que é causa, a gente não sabe o que é efeito. Porque se dá muitas palavras cruzadas para idosos. Mas quais são os idosos que fazem? Será que são os idosos que já tinham propensão a fazer, que já estavam com a memória melhor de qualquer forma? Porque eu não quero me sentir incompetente. Se eu faço palavras cruzadas 2, 3, 4 vezes e não consigo terminar, para que eu vou fazer? Então, a minha hipótese é que o idoso que vai fazer mais palavras cruzadas é aquele idoso que tem mais habilidade. Que já tem uma habilidade, uma predisposição. Exatamente. Então, existem muitos aspectos nesse aprendizado, e respondendo a sua pergunta, só para a gente finalizar, quanto mais você sabe, mais fácil é você estudar uma grande quantidade de horas. Só que o ensino no Brasil é muito deficitário. E a maior parte das pessoas vai ter um conhecimento muito, muito, muito precário. A gente sabe que inteligência hoje é majoritariamente genética. Então, não significa que se meu pai é lavrador, por exemplo, que eu vou ser burro. Porque, na verdade, isso é um baita de um preconceito. Porque meu pai pode ser uma pessoa extremamente inteligente que não teve a oportunidade de expressar essa inteligência. E um excelente lavrador. Um excelente lavrador, que resolveu problemas na lavoura. Que resolveu, aumentou a produção. Exatamente. Então, porque esse é um argumento que muitas vezes as pessoas trazem. Mas meu pai morava no interior e hoje eu sou servidor de um o pessoal de roça é extremamente inteligente. Exatamente. São pessoas muito sábias, são pessoas que conseguem. Eles resolvem muitos problemas. E hoje a gente não resolve. Exatamente, são pessoas que precisam ser. Então, assim, a inteligência é majoritariamente genética. Então, o que acontece? Se você pega uma pessoa que não tem inteligência, que não teve oportunidade de ter repertório, essa pessoa ela vai ter uma condição muito menor de estudar uma grande quantidade de horas do que aquela pessoa que tem mais repertório, mais conhecimento e, consequentemente, mais inteligência. Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando o cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link da descrição.